Está acompanhando essa nossa lição de suma importância, né? Nós estamos na revista Palavra e Vida, nós estamos estudando a vida de Paulo, né? Pelo pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, muito relevante, né? Esse pastor. A história também é muito importante, em que nós vamos estudar as cartas paulinas da vida de Paulo, né? Conversão, nós falamos da lição passada, e hoje nós vamos falar da universalidade da obra de Cristo. Então, lá na página... Vou sintonizar a página para você. Página 18, nós vamos estar iniciando a lição nesta manhã, tá? Conforme os irmãos forem chegando, forem acompanhando, vai dando um like. Eu pretendo ser bem breve. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo a nossa live também na página do Facebook do nosso culto, tá? Então esteja acompanhando. Vai ser também bem legal. Agora na parte da manhã estará conosco meditando o pastor Nazareno, da igreja Congregação Batista em Engenheiros Passos. Vai ser também bem legal, tá? Então vamos caminhando nessa lição, lendo já Romanos 1, 18. Pega a tua Bíblia e vamos estar acompanhando o estudo dessa manhã. Vai dizer assim, ó, Romanos 1, capítulo 1, verso 18, tá? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-la em cristianismo. Esse foi o papel do apóstolo Paulo, em que perseguiam aqueles que eram chamados de andavam pelo caminho. E vai transformar isso em um cristianismo, né? Nós somos seguidores de Cristo Jesus. Ele vai mudar isso, né? Trazendo como uma religião universal. Então, o mérito é, lógico, sempre de Deus, que o chamou desde o ventre de sua mãe. Gálatas 1,15 vai falar sobre o chamado dele. E que na soberania, na sua soberania, no caso de Deus, ele poderia ter chamado outro, mas escolheu o apóstolo Paulo para essa nobre missão. Então, Paulo não foi desobediente à visão do Senhor. Em Atos 26, de 19, nós vamos observar isso. Então, o homem de Tarso tornou-se o homem de Nazaré, matéria de culto no mundo inteiro, né? Então, ele compreendeu melhor do que ninguém que a obra de Jesus Cristo tinha dimensão universal. Ele recebe esse chamado, essa missão, e vai desencadear, desenvolver, de forma a universalizar essa missão de Cristo Jesus. Ele fala, essa obra não é minha, é do Senhor, porém eu preciso ser um propagador do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele recebe essa missão e vai entrar de cabeça nessa missão, que ele vai ser muito bem sucedido. Então, o fato dele ter se tornado um cristão, mas ter sido um fariseu, vai impactar ainda mais, porque ele era um doutor da lei, né? Então, hoje, o fariseu é a mesma coisa que é um sinônimo de hipócrita. A revista vai nos dizer isso. Em Mateus 23, nós vamos ver que direciona a nossa interpretação. Fariseu vai derivar de abstinência e separação, né? Então, vai levar a palavra no contexto original, que é no grego, e ele vai dar esse sentido, mas era o grupo mais fiel ao judaísmo, preso à Torá, a lei, no caso. O fariseu não era hipócrita, mas alguém sério, zeloso pelo judaísmo, com a mente dominada pela lei. Paulo era judeu ortodoxo, entendeu o evento de Jesus como nem a própria igreja compreendeu no início. Que legal, né? Eles se admiraram. No caso, Atos 10, 45 vai falar sobre isso. Os gentios também tinham direitos espirituais. Assim é que eles foram batizados em Atos 10, 47, 48. Foi o ministério, né, no caso, o mistério, perdão, de Deus, o segredo de Deus, que Paulo compreendeu melhor que todos. Efésios 3, de 1 a 6. Vamos estar acompanhando aqui na nossa Bíblia. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 6,
que vai dizer assim, ó, Efésios 3, de 1 ao 6. Para esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério? Manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém. Nós recebemos da parte de Cristo Jesus essa recompensa e nós sinalizamos da parte de Cristo aqueles que não conhecem e não teve um encontro ainda com o Senhor, que podem se encontrar com o Messias através da sua entrega, arrependimento, da sua entrega na presença do Senhor. Que legal, né, irmãos? Então, mas nem assim a questão vai se cessar, tá? Em Atos 15, nós vamos ver que as igrejas se reuniram porque alguns defendiam que os gentios que cresceram em Cristo deveriam se circuncidar. E quando Cristo se entrega como Cordeiro vivo, Cordeiro de Deus, ele vai declarar que não haveria mais necessidade de ser feita a entrega de sacrifícios, porque ele era o sacrifício de Deus para o próprio Deus. Então, circuncidar, todos conhecem, né, essa cultura na época, foi um pacto de Deus com Abraão, uma aliança, em que todos os nascidos, a sua parentela, a sua casa, os homens deveriam fazer a circuncisão para ter a aliança com Deus. Mas na morte de Cristo e sua ressurreição, ele vai extinguir esse ato, essa ação, porque ele foi somente a sua entrega foi necessária para que pudéssemos ficar livres da morte eterna, da maldição eterna que nos separava de Deus, homem e Deus, tá? Então, o caminho era uma seita judaica. E quem entrasse nela deveria guardar o judaísmo. Nessa ocasião, se deu a ruptura e o evangelho deixou os limites estreitos que queriam lhe impor. Paulo, que lutou por isso, já entendera a questão muito antes. Desde a sua conversão, o Senhor dissera que ele foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. Então, Atos 9:15 vai dizer isso. E mais tarde, na sua mais dura carta, ele diz que a circuncisão como um rito religioso. Então, anulava a obra de Cristo, Gálatas 5:2, ou cristão ou judeu, ou a salvação pela graça por meio da fé em Cristo, ou a salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido em vão. Ok? Então, nós estamos caminhando nesse sentido aqui. Eu gostaria de falar primeiramente sobre a seita judaica, né? Então, nós estamos falando sobre a seita judaica. Então, quando Paulo vai subir a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa dos homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro foi censurado pela igreja por ter entrado na casa de Cornélio. Aliás, ele dissera a Cornélio que não deveria entrar em sua casa e que o fazia por causa de uma visão de Deus. Atos 11:28. Então, quando o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, e seus acompanhantes, eles se admiravam, porque os gentios também tinham direitos espirituais. Assim é que eles foram batizados. Então, esse aí está o grande segredo que eu havia falado agora há pouco, de Paulo, que compreendeu melhor que todos, porque assim não vai cessar, como eu disse, as igrejas se reuniram porque alguns defendiam que os gentios que crescem em Cristo devem circuncisar. Então, a partir desse momento, há um grande choque cultural de ritos
em que o apóstolo Paulo agora vai entender porque ele vivia do outro lado, e agora ele passa para o outro lado, conversa agora o evangelho de Cristo, e ele precisa explicar o que ele já sabia, certo? Ele sabia da sua missão, ele sabia do seu chamado, e ele sabia agora do propósito dele ter sido chamado. Então, o legal dessa história, o relevante dessa história, é que ele vai atuar e trabalhar a mudar o pensamento que ele mesmo tinha. Não é mais necessário, queridos, não faz mais necessário circuncisão. A igreja reunida, ela é salva pelo sangue de Cristo. Cristo salva, a graça do Senhor em Cristo Jesus traz a salvação. Porém, a circuncisão não se faz necessário, é um ato religioso. Nós não vamos ser salvos pela lei, nós vamos ser salvos pela graça. Jesus não descumpriu a lei, ele cumpriu toda a lei, mas ele vai trazer a salvação através da sua graça. Favor imerecido. Ele vai morrer por mim e por você, mesmo sabendo que nós não poderíamos pagar tamanha entrega da parte de Deus para conosco. Mas mesmo assim ele se entrega e vai dizer, sua dívida está paga. Você não nos deve nada, você não me deve nada. Entrega a tua vida para mim. Confia em mim de todo o coração e eu lhe bem sucederei, né? Que é ter a vida eterna. Amém? Então vamos caminhando para não nos alongarmos muito, mas o caminho era a seita judaica, como eu havia falado, e quem entrasse nela deveria guardar o judaísmo. Nessa ocasião, ele vai obter a ruptura. Então vai acontecer isso que eu acabei de falar, que o evangelho vai deixar os limites estreitos para que queriam lhe impor. Paulo vai lutar contra isso e vai entender as questões muito antes, porque desde a sua conversão ao Senhor, ele dissera que havia sido escolhido no ventre da sua mãe, né? Então, ele foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. Então, nós precisamos entender e compreender que a missão do apóstolo Paulo era propagar o evangelho, tá? Então é muito bom para isso, porque vivemos em tempos em que alguns desejam restaurar o judaísmo em nossa teologia, símbolos judaicos, festas judaicas, a estrela de Davi, o kippá, né, que é o chapeuzinho masculino que coloca aqui na cabeça, a arca, e são trazidos para os nossos tempos. Não somos judeus, somos cristãos. A nossa igreja é neotestamentária, ela vem do Novo Testamento. Não somos filhos do Sinai, e sim do Calvário, nós somos obra de Cristo Jesus. A igreja vai surgir por Cristo Jesus. Mas, pastor Renan, eu não entendo. E o Velho Testamento, claro que não. A Bíblia ela é cristocêntrica. E nós vamos seguir a orientação agora de Jesus Cristo, como sempre foi. A Bíblia é cristocêntrica desde Gênesis a Apocalipse. Tanto que no Velho vai sinalizar a vinda dele, e no Novo ele vai vir, vai desenvolver o seu ministério e vai mostrar para a gente como deveria ser feito. Amém? Estamos caminhando ok aí? Se tiver alguma pergunta, vai perguntando no grupo, né, do WhatsApp, que eu vou postar também esse estudo. Também pode nos perguntar aqui no YouTube, dê sua opinião, dê o feedback, para nós é de suma importância e também relevância, tá bom? Segundo, o evangelho é para todos. O apóstolo Paulo, né, para o apóstolo, nesse caso, a universalidade do evangelho, como direito da salvação para os gentios, estava predita desde o início da história da salvação, que começa lá em Abraão. Deus vai dar essa missão a Abraão, né? Como nós vamos ler em Gálatas 3:8. Ele era o homem que iniciara esse processo na igreja. Obviamente, ele tinha consciência disso. Então, desde a sua conversão, o Senhor disse a Ananias que o recém-convertido, Saulo, era um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, Atos 9:15. Então, Tiago, Pedro, João, líderes da igreja de origem judaica, reconheceram que Paulo era o homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Eu acho interessante nessa história que Jesus Cristo é tão inteligente, e eu vou dizer que ele é um bom administrador, ele é um bom pastor, lógico, e ele vai direcionar cada um na sua função, na sua missão. E o apóstolo Paulo, que vai chegar depois, ele vai também defender o seu apostolado, mas ele já chega com uma missão própria, direcionada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que lhe dá a missão, e ele vai desencadear e desenvolver muito bem sucedido, porque ele vai levar
muito a sério, como os demais apóstolos também levam, e vai desenvolver excelentemente o seu ministério, que é propagar o evangelho aos gentios. Ele vai fazer várias viagens missionárias, ele vai implantar igrejas, vai se tornar um missionário, implantador de igrejas, como eu disse na reflexão de domingo à noite, de manhã, perdão, ele vai ser um teólogo sistemático relevante na palavra de Deus e vai desenvolver muito bem o seu ministério. Então, ele vai se declarar missionário, o seu ensino é claro, nós estamos aqui estudando nessa manhã uma das suas cartas, né? Carta à Igreja de Romanos, e ele vai nos ensinar dentro dessas, eu creio que escreveu muito mais que 13 cartas, mas 13 que estão dentro da Bíblia, e vai nos ensinar muitas coisas. Vai ter cartas pastorais, vai ter cartas à igreja, vai ter carta a pessoas, vai ter cartas de ensinos muito relevantes, de doutrinamento, né? Ele vai ensinar a doutrina, ele vai ensinar o que devemos fazer, conforme a vontade do Senhor e orientação do Senhor. Ele não se vangloria, mas ele vai depositar todo o mérito de obra, de desenvolvimento, de trabalho e honra ao Senhor. E isso é fundamental também para nós, que devemos dar continuidade de pregar o evangelho aos gentios. Essa missão não acabou, continua. Ele vai falar, ó, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas porém continuem. Não é verdade? O próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer isso no livro de Mateus. Então é importante nós estarmos atentos e sinalizarmos que nós somos propagadores do Evangelho e nós somos sinalizadores do reino de Deus. Então, no pensamento de Paulo ali, Deus é salvador de todos os homens. É um desejo divino que todos os homens, e não apenas os judeus, sejam salvos. Isto é a universalidade da obra de Cristo. Ele é o salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos. Olha que legal. Terceiro, a universalidade sim, universalismo não. Olha a diferença. Universalidade sim, universalismo não. Então, dizemos, salvador possível para todos os homens, para evitar a confusão que a frase salvador de todos os homens. Ele não é um possível salvador. Ele é. Mas nós que temos que dar essa permissão em aceitá-lo ou não. Isso cabe a mim, a você, autorizar, permitir que o Senhor se torne Salvador e Senhor da minha vida. Não é verdade? Porque, na verdade, Ele que deveria nos aceitar. Eu creio dessa forma. Porque eu sou um mero pecador. Ele morreu por mim, Ele pagou um alto preço. Será que Ele me aceita? Mas o teu amor nos constrange e nos coloca de forma que eu preciso aceitá-lo. Sem Ele eu não sou ninguém. Então essa é a grande diferença. Salvador possível para todos os homens. Para evitar a confusão que a frase é salvador de todos os homens. Ele é o salvador de todos os homens. Mas ele é possível porque nós precisamos aceitá-lo. Se você não aceitá-lo, ele não é o seu salvador. Entendeu? Então essa é a grande diferença entre universalidade e universalismo. Ele não é para todos aqueles que não querem. João 3,16 vai nos dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Então esse fator vai trazer universalidade. Não limita a um grupo de gentios, mas ele vai abranger toda a humanidade que crer no Senhor. Então, acho que ficou bem claro esse tópico, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição para o vídeo também não ficar muito grande, tá? Então, ele nos ensina que todos serão salvos, porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos, independente deles crerem ou não. Mas muitos vão tentar dar esse sentido a algumas declarações de Paulo, por isso nós devemos ter cuidado na frase, tá? Então, Paulo vai deixar claro que não há salvação compulsória. Os homens devem querer e devem aceitá-la. Foi o que eu acabei de explicar, tá bom? Então, a palavra de Deus vai nos dizer que a salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor, Romanos 10:13. Invocar é mais que recitar ou dizer o nome. A palavra de Deus vai nos dizer no Antigo Testamento também, em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós devemos invocar
é mais do que falar, recitar, é dizer ou dizer o nome, é colocar sobre todo o cuidado do nome. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos pedindo a Ele para que Ele possa cuidar, direcionar, estar à frente, tá bom? Então, nós já estamos finalizando aqui, que tendo recebido esse evangelho diretamente de Jesus, Paulo não vai entrar em contradição com ele, mas apenas ressoa que o Salvador lhe ensinou. Todos podem ser salvos, porque Jesus trouxe a salvação universal. E Paulo a proclamou ao mundo não judeu. Não é verdade? Então, para pensar e agir, finalizando a nossa lição, o evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objetivo da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre judeus e gentios, ela vai ser derrubada, Efésios 2,14. Não há mérito e ninguém é melhor do que ninguém. Não existe pessoa melhor do que ninguém. Não quer dizer porque fulano é... Não. Todos somos iguais perante ao Senhor. A diferença que vai trazer para nós é a aceitação ou não ao evangelho de Cristo Jesus. Tá? A salvação é obra da graça. Segundo, a universalidade do evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo. Excelente explicação. A universalidade do evangelho só significa que há salvação se houver pela graça em Cristo Jesus e por meio da fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender isso também. Terceiro, precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. Nós, na Igreja Batista Ebenezer, gostamos de sempre mencionar isso. Nós devemos pregar o evangelho da cruz. E o maior púlpito, palco, em que Jesus pregou o amor foi no Calvário, na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Levando-nos a repensar a nossa história, nossas vidas e entregá-las ao Senhor em forma de arrependimento, entregando a Ele, confiando nas mãos dEle e sendo guiados por Ele. Então, só Jesus Cristo salva. Que você possa ser grandemente abençoado na lição dessa manhã, falando sobre a universalidade da obra de Cristo, com texto base Romanos 1,18 e Romanos 2,12. Eu gostaria de encerrar essa lição rapidamente, né? Já estamos finalizando a nossa lição, fechando com a segunda passagem, que é Romanos 2,12. Romanos 2,12, tá? Então, abre sua Bíblia aí e encerro a minha parte falando assim, ó. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sobre a lei pecaram pela lei serão julgados. Então, somente em Jesus Cristo a salvação. Nós não estamos mais regidos sobre a lei, nós estamos sobre a graça de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Nos dá um retorno, um feedback de como ficou a utilização desse ao vivo no YouTube, tá bom? Deus abençoe, obrigado.